No programa de hoje, nós vamos esclarecer 3 dúvidas importantes, né, e muito comuns no âmbito do direito das famílias. E a primeira dúvida que nós vamos esclarecer, a primeira pergunta que nós vamos responder, diz respeito à gravidez e aos efeitos jurídicos aí decorrentes dela. A questão seria: estou grávida, tenho direito a alimentos? Então, você que está passando por essa situação, né, que está um pouco perdida, que foi surpreendida com a notícia de uma gravidez, muitas vezes inesperada, e foi abandonada pelo pai da criança e não está recebendo o apoio necessário, né, está em dúvida sobre o que fazer dentro, né, desse contexto já tão difícil, né, esse vídeo pode te auxiliar. Vamos lá, então. Quando a gente fala em alimentos, né, os alimentos eles possuem um fundamento principalmente constitucional. Então, temos 2 princípios que vão fundamentar o dever, a obrigação de prestar alimentos, que são os princípios da dignidade da pessoa humana, né, o princípio também do direito à vida, né, o direito à vida que é garantido constitucionalmente, e o princípio da solidariedade familiar. Tá? Então, o fundamento primeiro do direito a alimentos se encontra na nossa Constituição. Mas também há previsão desse direito a alimentos no livro do direito de família, no nosso Código Civil, do artigo 1694 a 1710. E além do Código Civil, nós temos também no Brasil uma lei específica, até bem antiga, que é a Lei de Alimentos, lei número 5478/68. Só que todo esse contexto legislativo, até alguns anos atrás, não protegia, não garantia direito a alimentos às mulheres grávidas. Então, foi necessária a edição de uma lei específica, que hoje é conhecida como Lei dos Alimentos Gravídicos, para assegurar a você, mamãe, a você, mulher, que está aí, né, nessa situação, que descobriu uma gravidez, o direito de pleitear uma pensão alimentícia em face do suposto pai da criança. Essa lei é a Lei 11.804 de 2008, tá? Foi uma lei publicada em novembro de 2008. Essa lei, é curioso a gente observar que ela teve diversos vetos. Então, de 12 artigos, 6 artigos foram vetados e outros 6 artigos foram mantidos. Então, ela é uma lei bem pequenininha, né, mas que traz aí alguns aspectos relevantes e importantes. Apesar do nome, né, ser estranho, Lei dos Alimentos Gravídicos, esse foi o nome atribuído, né, pelo legislador e que ficou e que pegou. Então, alimentos gravídicos porque se destinam a suprir as necessidades da gestante, da mulher, durante o período da gravidez, durante o período da gestação. Então, essa lei 11.804 garante a você o direito de pleitear a fixação de um valor destinado a arcar com as despesas referentes a exames médicos, ao pré-natal, à medicação eventualmente prescrita, né? Sabemos que muitas vezes a gravidez é de risco, a mulher tem que fazer exames específicos, às vezes não tem plano de saúde, às vezes são medicamentos ou mesmo tratamentos não fornecidos pelo SUS, né, assim como uma alimentação especial, uma alimentação adequada, vacinas, né, às vezes injeções, o pré-natal da criança, né, o enxoval da criança. Então, tem toda uma preparação, né, tem toda uma programação que tem que ser observada para que depois do período gestacional, né, essa criança possa vir ao mundo com saúde, em condições, né, de desenvolvimento saudável e num ambiente adequado que possa recebê-lo. Então, nós sabemos que as despesas começam muito antes do parto, né, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege esse nascituro. Então, quando a gente fala de direitos da criança e do adolescente, é mesmo daquele ser que ainda não nasceu, né, que é chamado de nascituro, aquele que já se encontra no ventre da mãe, mas que ainda não nasceu. Então, dentro dessa sistemática
do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, né, do princípio da solidariedade familiar, do direito também da gestante a uma gestação saudável, que propicia a essa criança o nascimento, né, em condições de saúde, em condições de desenvolvimento adequado, é que surgiu a Lei 11.804 de 2008. Quem vai figurar como autor nessa ação? É o nascituro? Não, é a gestante. Tá? Então, a lei é clara ao dispor que esses alimentos serão destinados à gestante. Dúvida que não quer calar. Para que esses alimentos sejam fixados, eu tenho que ter uma prova pré-constituída da paternidade? E a resposta é não. Até porque a realização do exame de DNA durante a gestação pode trazer sérios riscos para o desenvolvimento do feto. Portanto, a lei vai dizer que o juiz fixará esses alimentos com base em indícios suficientes de paternidade. Ou seja, quem será demandado nessa ação? O suposto pai. E o que seriam esses indícios suficientes de paternidade? Você vai precisar demonstrar ao juiz, convencer o juiz de que existem provas suficientes que indicam que aquela pessoa é supostamente o pai daquela criança. E como eu vou produzir essa prova? O que são esses indícios suficientes de paternidade? Quando a gente fala em produção de provas no âmbito do processo civil, são admitidos todos os meios moralmente legítimos. Então, eu posso me valer de qualquer meio de prova que não seja proibido para fazer valer o meu direito e para demonstrar ao juiz que aquela pessoa é supostamente o pai do filho que eu estou esperando. E aí, nós podemos citar, por exemplo, hoje é muito comum com o advento, com essa consolidação, na verdade, das redes sociais, provas trazidas aos autos a partir de mensagens trocadas pelo casal, mensagens essas através de aplicativos como WhatsApp, Facebook, Instagram, fotografias do casal, declarações, atas notariais feitas por pessoas que conviveram com aquele casal em período concomitante ao advento, ao início daquela gestação. Eu vou ter que demonstrar, claro, antes de mais nada, a gestação, demonstrar que eu estou grávida, porque os alimentos são destinados à gestante. Feita essa prova da gestação, eu vou provar também que aquela pessoa é o suposto pai. Então, nós podemos citar, por exemplo, um caso que eu já atendi no escritório, a cliente tinha as mensagens de WhatsApp, quando ela noticiava para ele a gravidez, dos encontros, marcando os encontros, inclusive alguns até mesmo com a conotação sexual, e depois ele tentando se esquivar, falando, mas eu tomo hormônio, mas o meu médico disse que aquela bomba que eu tomava gerava uma impotência e tal, mas reconhecendo que manteve a relação sexual com aquela mulher naquele período, que é um período que foi concomitante realmente à descoberta daquela gravidez. E aí essas mensagens foram levadas ao processo e foram fixados os alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos, eles vão perdurar durante toda a gestação. Com o nascimento da criança, aqueles alimentos gravídicos vão se converter em benefício do menor, em benefício daquele bebê que acabou de nascer. E eles vão permanecer até que uma das partes requeira, postule a revisão. Então, é comum que, com o nascimento da criança, o pai, o suposto pai, requeira a realização do exame de DNA. E aí, feito esse exame de DNA, ele pode também pleitear a revisão daquela pensão, de acordo com as circunstâncias aí de cada caso, seja para aumentar, seja para diminuir o valor dela. Então, pessoal, dentro dessa dinâmica, uma vez que a criança nasceu, os alimentos não são extintos, mas a partir daí poderão ser convertidos, em favor, serão convertidos em favor da criança e poderá ser feito o exame de DNA que confirmará se ele é ou não o suposto pai. E aí? E se ele não for o pai da criança? Feito o DNA, constatou-se que não há um vínculo biológico entre aquele homem e aquela criança. A mulher
né? Você que está grávida pode ser obrigada a devolver os valores que foram pagos? E a resposta é não, porque os alimentos são irrepetíveis. Então, existia até um artigo na redação original da lei que previa o pagamento, a devolução desses valores em dobro, tá? Como uma forma de penalizar, né, a mulher que eventualmente ajuizasse essa ação e que agisse de má fé. Só que esse artigo foi vetado, então não há a possibilidade de pedir de volta aqueles valores que foram pagos, mas parte da doutrina e da jurisprudência apontam para a possibilidade de que seja requerida, seja pleiteada uma indenização por danos morais e danos, até mesmo danos materiais, se eventualmente esse suposto pai, né, que verificou-se não ser efetivamente o pai da criança, sofreu um dano e que aquela mãe agiu de má fé. Ela, sabendo que ele não era o pai, tendo conhecimento, ainda assim ajuizou a ação, indicando ou informando que ele seria, sim, o suposto pai da criança. Uma prova, né, que é dificílima de ser feita, porque nós sabemos que a boa-fé se presume, a má-fé tem que ser comprovada. Tá? Agora, a depender das circunstâncias do caso, comprovada essa má-fé, tá? Existem entendimentos no sentido de que seria admissível, né, seria legítimo um pleito de indenização demonstrado aí um prejuízo, seja ele moral ou material, decorrente daquela conduta indevida, né, da mulher que ajuizou de forma temerária a ação, pleiteando os alimentos gravídicos. Ok, pessoal? Então, não deixe aí, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, né, de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal, para que você receba, né, aí na sua casa, né, para que você esteja sempre em contato com esse conteúdo, que com certeza pode te auxiliar ou auxiliar alguém do seu convívio. Então, se você conhece alguém que está passando por essa situação, né, manda o link, compartilha com seus amigos, né, nas suas redes sociais, porque com certeza essa informação, ela pode ajudar alguém. Respondida essa primeira pergunta, nós passaremos à segunda dúvida que nos foi enviada. E o segundo questionamento, também bastante comum, né, infelizmente, é: posso ser preso por não pagar pensão alimentícia? É possível a prisão do devedor de alimentos?